Bom dia, igreja. Quão bom e quão maravilhoso é estarmos na presença do nosso Deus. Você se sentiu tocado por essa mensagem musical? Glória a Deus. Deus, ele tem o poder de nos tocar e nos transformar. E é por isso que estamos vivendo, fazendo a sua santa vontade. Porque não vem de nós esse querer, mas vem do seu poder. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, para orarmos. Mas antes disso, eu vejo aqui, eu estava observando muitas pessoas que estão nos visitando hoje, que vieram aqui para adorar esse Deus Todo-Poderoso. Que vocês se sintam verdadeiramente abraçados pelo povo de Deus. E mais ainda, abraçado pelo próprio Deus. Amém? Curve sua cabeça, que eu irei curvar a minha aqui. Juntos iremos falar com o nosso Deus. Santo Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para ouvir o que o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso nós rogamos a presença do Teu Santo Espírito, para que possamos verdadeiramente contemplar a Tua voz e colocarmos em prática. Que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha me usar como porta-voz do Senhor. E assim como Isaías disse, lá na sua santa palavra, que não era digno, porque tinha lábios impuros. Eu digo a mesma coisa, Senhor. Mas eu creio que assim como o Senhor purificou os seus lábios, o Senhor também irá de me purificar. Que tudo venha a ser de conforme a tua vontade. Em nome e por amor de Jesus nós te oramos. Amém. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? Vamos abrir também em Mateus capítulo 24, verso 14, que fala também desse compromisso de irmos e pregarmos o evangelho. Mateus capítulo 24, verso 14. Amém, igreja? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. No dia que eu fui escalada para pregar, até o irmão Daniel falou assim: eita, é muito difícil pregar para o povo adventista. Porque para a honra e glória do Senhor, esse povo tem a verdade. E como nós somos conhecidos, o povo que lê a Bíblia, eu creio que nós possamos ter esse título, não só esse título, mas que possamos viver essa realidade em nossa vida. Amém? Então, meus queridos, é fundamental que lembramos algumas coisas importantes como igreja, como adventista do sétimo dia. Nós somos uma igreja profética, amém? Outro aspecto, somos portadores de uma mensagem profética a ser pregada o quê? A todo o mundo. Como nós acabamos de ler lá em Apocalipse 14, 6 e 7 e lá em Mateus 24, 14. Nós temos esse dever. Nesse tempo profético, Deus tem chamado pessoas para que vivam e preguem sua mensagem, Esse aspecto tem que ter. Nós temos não só que ter essa mensagem, mas acima de tudo, nós temos que ser um povo que tenha prática, que pratique as verdades ensinadas pelo nosso Deus, certo? E hoje nós iremos ver quais são as características de um povo que Deus pode usar.
Então, o tema da mensagem é: quem Deus usará? Quais serão essas características? Vamos ler Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. E o verso 23 e 24. Vamos ver aqui qual é a primeira característica, certo? Dessas pessoas que Deus pode usar, poderá usar. Romanos 3, 23 e 24. Amém, igreja? Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Então, a primeira característica, né, dessa pessoa que Deus pode usar é uma pessoa. Qual é a característica que essa pessoa deve ser? A justificação. Essa pessoa tem que ser justificada. O ato da justificação ocorre quando a pessoa aceita a Cristo como o seu Salvador. Amém? Ellen White afirmou: quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor e aceita a expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Amém? Você, igreja, você, meu querido irmão, você, querida amiga que está nos visitando hoje, amigo que está nos visitando hoje, será que você se sente uma pessoa justificada? Se você sente, diga amém. Glória a Deus, eu também me sinto. Porque quem nos justificou não foi o ser humano, mas foi o próprio Deus. Quando a gente aceita essa expiação de Cristo por nós, isso se chama justificação. Aqui diz: a aceitação da expiação de Cristo indica que a pessoa está consciente de sua pecaminosidade e disposta a arrepender-se de seus pecados. Será que eu e você estamos realmente conscientes dessa pecaminosidade? Será que eu e você estamos indo à fonte que pode nos purificar, que pode nos dar essa qualidade de justificados em Cristo? O arrependimento e a necessidade do perdão são resultados da obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, ele efetua o quê? O querer em nossa vida e o efetuar, certo? Ele faz essa transformação. Ele nos mostra essa necessidade de sermos justificados. E para sermos justificados, como já disse a palavra, precisamos ir até Cristo. Foi para cumprir esse propósito que Cristo entregou sua vida na cruz. Ele só espera que o pecador busque o quê? Busque o perdão de Cristo. Cristo, ele já nos justificou. Ele fez algo que eu e você jamais conseguiríamos fazer. Mas Cristo Jesus, ele veio e pagou o preço. E para a honra e glória do Senhor, nós somos justificados. Então, a primeira característica de uma pessoa que Deus pode usar é qual, igreja? É o quê? Qual é a primeira característica? Eu quero ver, eu espero que vocês tenham entendido. Qual é a primeira característica de uma pessoa que Deus pode usar? Amém. A justificação. Que você não tenha medo de se sentir uma pessoa justificada. Porque eu volto a dizer, quem nos justificou não foi ser humano, mas foi um Deus eterno. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 28, para aprendermos qual é a outra qualidade, característica que a pessoa deve ter para que Deus possa usar. Êxodo, capítulo 28, verso 41. O segundo livro do Novo Testamento. Êxodo 28, 41. Amém? E com isto vestirás Arão, teu irmão,
bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Vamos abrir também lá em Pedro, 1 Pedro, lá perto de Apocalipse, para confirmarmos essa característica. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Amém, igreja? Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja de Deus é um reino de sacerdotes consagrados ao Senhor. Amém? Esse é o desejo do nosso Deus. Essa consagração é, na verdade, o quê? A santificação. Muito bem, meu irmão. É o contraste, é o constante crescimento na graça de Cristo por meio da comunhão diária com Ele. E esse crescimento na graça ocorre, certo? Sabe como? Uma consagração pessoal. É algo que só você pode ter. Muitas vezes, no decorrer da nossa jornada, nos enganamos de termos uma consagração. Porque muitas vezes pensamos que no fato de irmos à igreja, né, talvez todos os cultos, talvez sábado e domingo, isso basta. Mas não basta. Só a consagração coletiva não basta. Nós temos que ter a nossa consagração individual, meus queridos. Se nós não tivermos essa consagração, nós não iremos alcançar essa qualidade, certo? Que devemos ter para que Deus venha nos usar. Aqui diz que isso envolve o abandono de tudo aquilo que nos prende ao mundo, a fim de que haja constante comunhão com Cristo. Será que tem alguma coisa que está lhe impedindo de ter essa consagração com Cristo? Será que muitas vezes estamos sendo surpreendidos, né, pelos afazeres do mundo, nosso trabalho, né, nossas amizades? Para termos essa característica em nossa vida de consagração, volto a dizer, você tem que se conscientizar. Eu tenho que me conscientizar. Buscar comunhão, essa consagração entre eu e Deus. Reservar um local na minha casa para que eu possa conseguir isso. Muitos de nós dizemos assim, mas eu tenho filhos, tenho esposo ou tenho esposa, eu tenho o meu trabalho. Mas quantos de nós, meus queridos, estamos arranjando, né, desculpa de irmos até Deus, mas quantos de nós nunca jamais perdemos o horário do trabalho? Por quê? Porque nós temos um compromisso. Mas o maior compromisso que eu e você nós devemos ter é o compromisso com Cristo. Porque esse compromisso nos leva à vida eterna. Se você não consegue pela manhã, acorde às madrugadas. Se você não tem um horário de 6, 7, 8 horas disponível para você ter um contato com Deus, faça um sacrifício e busque esse tempo às madrugadas. Porque grande recompensa você terá. Você vai buscar o poder de Deus para se preencher e para iluminar as pessoas ao seu redor. Onde, ao pôr do sol, né, um vizinho meu, um menino, ele foi fazer o pôr do sol com a gente lá, né? E depois ele saiu com meu filho para pegar uma bicicleta que ele tinha deixado lá num determinado canto. E quando meu filho chegou, ele disse assim, mãe, o fulano de tal, meu amiguinho, estava dizendo que essa igreja é muito rígida, que essa igreja é errada, que a gente não consegue seguir. Aí eu fiquei assim espantado, porque ele já aceitou o estudo bíblico, ele gosta de ir comigo para os pequenos grupos, ele acompanha muito meu filho Alfredo, mas quando o Alfredo não está, ele vai comigo.
Até para as reuniões, ele quer vir comigo para a igreja. E eu disse assim, meu Senhor, por qual motivo que aconteceu isso? Né? E eu fui jantar, aí ele chegou. Né? Eu disse, vamos jantar? Ele disse, não, eu acabei de jantar. Aí eu vi ele comentando para o filho da nossa irmã Maria José, né? Que o irmão Santelmo, o irmão Theo, o irmão Zé Braz, né? Tinha mandado embora, o homem lá da cerâmica tinha mandado eles embora. Aí foi quando eu fui raciocinar o porquê que eles estavam tão apavorados, né? Sim, aí meu filho disse assim, mãe, eu fiquei com muita raiva, viu? Falando da igreja adventista não pode não. Aí eu disse assim, meu filho, o que foi que você pregou para ele? Aí ele disse assim, mas mãe, não entrou nada na minha cabeça, viu? Aí eu disse, sabe por quê? Porque você não estuda a Bíblia realmente. Porque você não tira tempo com Deus. Se você tirasse todos os dias o seu tempo com Deus, você teria uma resposta. Mas eu vou agora dar uma resposta a ele. Foi pegar a Bíblia dele lá na gaveta do guarda-roupa. Ele disse, não, tenha calma, não é assim que vai. Né? Não é assim que realmente acontece. Então, muitas vezes, eu e você estamos despreparados. Por quê? Porque não passamos tempo com Deus. E logo em seguida, eu estava lá e tal. Aí eu fui dizer, será que ele não vai querer mais o estudo? Fiquei pensando, né? Aí eu disse, oi, fulano, lembra do nosso estudo? Aí ele foi e disse, lembro. Eu disse, aí, quando é que a gente vai começar? Na hora que a senhora começar, na hora que a senhora querer começar, bem? Amém? E eu fiquei assim, que bom, que maravilhoso. Então, que vocês venham orar, para que Deus venha me usar. E que através daquela criança, a verdade venha entrar naquele lar. Né? Pela conversa dele, até o próprio pai induziu lá o chefe para tirar A e B de lá. Né? Mas que possamos, né, estarmos preparados para essas coisas. E nós só conseguimos estarmos preparados se houver comunhão, consagração pessoal. E aqui diz mais ainda, portanto, a segunda característica é o quê? Consagração, santificação pessoal. Agora abra sua Bíblia em Joel. Joel é no Antigo Testamento, certo? É os últimos livros. Perto de Mateus aí. Deixa eu ver se eu encontro. É um livro pequeno. Eu marquei bem aqui para mim não. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. A terceira característica, certo? De uma pessoa que Deus pode usar. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Amém, igreja? Diz assim, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossas jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Então nós vimos aí, né? Qual é essa característica? É o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa para o povo de Deus no tempo do fim, igreja. Na história do cristianismo, o dia de Pentecoste foi o cumprimento da chuva, ok? Temporã. Essa chuva costumava cair no outono, na Palestina, e preparava o solo para a semeadura. E Ellen Goldwhite descreve o dia de Pentecoste. Ela diz o seguinte: o Espírito veio sobre os discípulos que, expectantes, oravam com uma plenitude que alcançou cada coração. Então, o que é que eles faziam? Oravam com grande plenitude. Diz ainda, o Ser Infinito revelou-se em poder à sua igreja. Era como se por séculos
esta influência estivesse sendo reprimida, e agora o céu se regozijava em poder derramar sobre a igreja as riquezas da graça do Espírito. E sobre a influência do Espírito, palavras de arrependimento e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecadores arrependidos. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo, na minha e na sua vida. Deus, ele tem esse poder, através do seu Santo Espírito, de quê? De nos transformar, de fazermos pessoas arrependidas e irmos até a fonte que nos limpa, que nos purifica, que é Cristo Jesus. A chuva serôdia ocorria na primavera, e levava o grão ao amadurecimento e preparava para a colheita. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com grande menor manifestação do poder de Deus do que o que aconteceu no início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do tempo. Amém? Diz mais: servos de Deus com um rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração se apressarão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência, a pregação do Evangelho eterno. Operação, prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão por todos os cristãos. Amém? Isso é uma profecia, e ela com certeza se cumprirá nos finais dos nossos tempos, porque a profecia não é dita por homens, mas por um Deus infinito. De fato, a promessa do retorno do Salvador se cumprirá, e aquele que a ela se cumprir em sua vida, você precisa o quê? Buscar com sinceridade e fé, consagrando-se ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo dirija a sua vida. Independentemente de que eu me prepare ou não, de eu busque a justificação na minha vida, aceitar a justificação na minha vida, de buscar uma consagração diária, pessoal, e de buscar o derramamento do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, Cristo, ele voltará. Mas nós bem vimos aqui que Deus, ele usará um povo escolhido, um povo que tem um compromisso com ele, um povo que realmente é estudante da Bíblia e praticante. Eu não sei se você se enquadra nesses aspectos aqui, nessas características. Será que você realmente se acha uma pessoa justificada? Será que você realmente está buscando comunhão pessoal? Será que você realmente está buscando o poder do Espírito Santo para ser guiado? Porque quando o Espírito Santo realmente ele guia a sua vida e a minha vida, as evidências são mostradas. Não precisa eu dizer que sou cristão. Não precisa você falar que é cristão. Mas as pessoas veem isso em mim e em você. Não pelos nossos méritos, porque nós não podemos nada. Mas segundo a palavra, quando nos colocamos nas mãos de Cristo, ele tem poder para moldar. E ele quer fazer esse milagre na minha e na sua vida. Quais são as 3 características? Vamos dizer juntos? Justificação, consagração e o derramamento do Espírito Santo. Se você não tem ainda essas características, não fique preocupado, porque o Deus que capacitou muitos aqui, ele capacitará você também. Amém? Basta o que eu devo fazer, o que você deve fazer. Ir até a fonte que ele transborda diante de nós. E ele usará. E assim como os discípulos fizeram grandes milagres
e milhares de pessoas se converteram, nós também iremos ser capacitados por Ele a cada dia para o cumprimento dessa profecia. Amém? Que em nome de Jesus, venhamos verdadeiramente aceitarmos esse chamado, darmos um testemunho de um cristianismo vivo, de um cristianismo na prática, que não venhamos nos enganar, mas que venhamos ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Amém? Então, com esse desejo, com esse chamado e com a certeza que Ele nos capacita, e peço a vocês que fiquem todos de pé, para junto entoarmos um hino de louvor ao nosso Deus.